Meus amigos e minhas amigas, tô chegando nessa manhã de domingo, dia 22 de fevereiro, para poder trazer para todos vocês esse vídeo de pré-jogo completo de Vasco e Fluminense, jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. Cara, o vídeo tá completo, o vídeo tá maneiro, quero muito te convidar para poder a gente trazer para vocês essas informações super importantes e especiais, tá? E claro que a gente vai falar aqui o que o Fluminense tem que continuar fazendo, o que está fazendo para poder vencer o Vasco já nesse primeiro duelo da ida das semifinais. Depois da vinheta, é com carinho que eu te convido para mais um conteúdo aqui no nosso canal. Sai daí não. Fala, torcida tricolor, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o canal Meu Tricolor. Muito prazer, eu sou o Fagner, sempre uma alegria, sempre uma felicidade estar diante da tua presença. E claro que, cara, nesse domingão a gente está muito contente, muito feliz porque hoje é dia de Flusão. E quando é dia de Flusão, a gente fica feliz porque a gente quer ver o nosso time jogando, a gente quer ver o nosso time ganhando. E vencer hoje o Vasco da Gama é extremamente importante para poder a gente dar um grande passo e chegar novamente à final do Campeonato Carioca, título esse que a gente quer conquistar pela 34ª vez, beleza pura? Então, primeiramente nessa manhã de domingo eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, com todo carinho, quero mandar um grande beijo, um grande abraço para todos vocês, parceiros e amigos aqui do canal Meu Tricolor. Obrigado de verdade pelo teu apoio. Quero dar um recado aqui para vocês. Ontem tava chovendo muito aqui na Zona Oeste, no Rio de Janeiro, onde eu gravo aqui o meu vídeo aqui no estúdio. A gente ainda não tá com porta, por isso que teve muito barulho ontem de água, de chuva no vídeo. Queria pedir desculpa para todos vocês, tá? Acabei esquecendo de dar essa informação lá. Só que, cara, a gente tem que trabalhar, né? Então a gente vai trabalhar sempre tentando fazer o melhor que a gente pode para todos vocês. Obrigado por cada like, obrigado por cada visualização. O vídeo teve uma ótima repercussão e claro que eu conto muito sempre com o apoio de cada um de vocês. Show de bola? Para esse vídeo, chega de voadora. Chega de voadora no like, deixa o like, é de graça. Se inscreva no canal, também é de graça. Aperta o botão de hypar, é de graça. Comenta, é de graça. E compartilha também esse vídeo, também é de graça, tá? A não ser que tu queira fazer um pix para minha conta. Aí eu recebo do fundo do meu coração. Mas não precisa fazer pix não. Like, inscrição, botão de hypar, comenta, deixa o teu palpite para hoje e compartilha esse vídeo nas tuas redes sociais e com mais amigos tricolores. Vambora? Vambora tentar fazer logo esse canal chegar a 40 mil. Vai ser muito show a gente atingir essa marca. Sem mais enrolação, tô enrolando muito para começar esse vídeo. Hoje, Vasco e Fluminense. Jogo de semifinal, jogo de ida do Campeonato Carioca, jogo no Newton Santos às 18 horas. Exatamente, não vai ser no Maracanã não, porque no Maracanã hoje, 8h30 da noite, tem Flamengo e Madureira no mesmo dia que a Ferdi coloca, né? Ferdi, você é uma mãe, vou tratar você com respeito. Então, 18 horas, Vasco e Fluminense, televisionado pela Globo, Sport TV e Premiere, tá bom? Vai passar. E quero te convidar porque depois do jogo, tá? Não vou conseguir estar em live, mas depois do jogo, live ao vivo aqui no canal Meu Tricolor, para poder a gente falar dessa primeira partida de ida entre Vasco e Fluminense. Show de bola? Deixa eu te trazer um retrospecto. Retrospecto entre Vasco e Fluminense são 398 jogos. Hoje é o jogo de número 399. E dia 1º de março é o jogo de número 400 desse confronto. Confronto realmente muito histórico, tá? Fluminense tem 127 vitórias, são 115 empates e o Vasco tem 156 vitórias. O Vasco tem aí uma superioridade em cima do nosso Fluminense. Mas aos poucos a gente vai vencendo e vai diminuindo aí essa diferença, tá? Os últimos 5 jogos do Fluminense contra o Vasco, a gente está em vantagem. 3-2 para o Fluminense, tá? Então a gente tem nos últimos 5 jogos 3 vitórias do Fluminense, 2 vitórias do Vasco da Gama, tá? Só que a gente amarga uma eliminação ano passado na semifinal para a final da Copa do Brasil, né? Perdemos nos pênaltis. John Kennedy, que pênalti foi aquele? Dá o canto e bate lá, Que é isso, Canóbio? Fuzil rasteiro? Não, fuzil no alto, filho, ninguém pega. Então, que o Fluminense possa ter aprendido, até porque nessa semifinal de Campeonato Carioca,
juntando os dois confrontos, ida e volta. Resultado iguais, decisão nos pênaltis. Exatamente, não tem prorrogação, não, decisão nos pênaltis. Então, tomara que a gente possa entender o que aconteceu lá na semifinal do Campeonato Carioca e fazer diferente na Copa do Brasil e fazer diferente agora no Campeonato Carioca. Show de bola? Rapaziada, deixa eu falar pra vocês aqui como é que vem o Fluminense pra esse confronto contra o Vasco. Depois eu vou falar um pouquinho como é que vem o Vasco pra enfrentar o nosso Fluminense. Vamos lá. O Fluminense tá a 5 jogos invictos no Campeonato Carioca. Calma, deixa eu molhar o bico aqui pra vocês. 5 jogos invictos no Campeonato Carioca. Vou te falar eles. Nova Iguaçu, Flamengo, Botafogo, Maricá e Bangu. 5 jogos sem empate, sem derrota. Só vitória. E agora a gente pega o Vasco nesse 6º jogo, né? Direto no Campeonato Carioca, tá bom? E falando de campeonato brasileiro, a gente também tá invicto, tá? Não tem derrota. 2 vitórias e 1 empate. De 9 pontos possíveis, a gente conquistou 7 pontos. Estamos na liderança ali junto com Palmeiras, São Paulo e Bahia nesse campeonato brasileiro, tá? Totalizando, a gente tem 8 jogos de invencibilidade, 7 vitórias e 1 empate. O Fluminense chega muito bem. O Fluminense chega consolidado para enfrentar o Vasco nessa semifinal, na saída da semifinal, só que é clássico, a gente sabe que é complicado. Tu tem que ter estratégia, tu tem que ter coragem para poder jogar e tem que ter sabedoria tática. E tem que ter o quê? Audácia técnica, para que quando você tiver oportunidade, vai lá e mata. Porque é assim que tem que ser clássico. Clássico às vezes você não joga, mas clássico você entra e entra para vencer. É todo mundo bater no peito e falar assim, ó, hoje a gente tem que sair daqui com a vitória. É o que importa. Tomara que todo mundo tenha esse espírito vencedor hoje lá dentro do nosso tricolor, dentro do nosso Fluminense. E o Vasco? Como é que chega para enfrentar o Fluminense? O Vasco passou suado pelo Volta Redonda. Saiu atrás do placar, empatou no segundo tempo, foi para os pênaltis. E nos pênaltis venceu e eliminou o Volta Redonda, tá? Mas teve um problema nesse jogo. No intervalo desse jogo, o Diniz tirou o Coutinho. O Coutinho não gostou de ter saído, foi tomar, parece que o banho dele, e o Diniz falou assim, ó, você tem que voltar. Aí teve uma briga entre Coutinho e Diniz. Coutinho pediu rescisão, pediu pra sair, pediu as contas, não é mais jogador do Vasco, não joga hoje. Thiago Mendes tá fora, tá se recuperando de contusão, não tem condições de jogar hoje. Então o Vasco tem problema, o Vasco tá numa certa crise, tá? Mas o Vasco tem outros jogadores. Andrés Gomes, perigoso demais, a gente vai falar um pouco dele daqui a pouco, tá? E no Campeonato Brasileiro, de 9 pontos possíveis do Vasco, o Vasco conquistou apenas 1, já está na zona do rebaixamento, já está no Z4. Perdeu fora de casa pro Mirassol na estreia, empatou com o Chapecoense no São Januário, tá? Tomou um gol no finalzinho e perdeu pro Bahia em São Januário 1-0. Então o Vasco tá num momento de dificuldade, crise, mas a gente tem no momento de clássico a oportunidade de dar uma virada. Ou o que eu acho que vai acontecer. Nosso Fluminense vence hoje e vence domingo que vem, dia 1º, que é o jogo da volta no Maracanã. Com essas 2 vitórias, para mim, Fagner, a gente fecha a tampa do caixão da passagem do Diniz no Vasco da Gama. Para mim, Fluminense vencendo os 2 jogos, eliminando o Vasco, o Diniz é demitido do Vasco da Gama. Concorda comigo? Discorda de mim? Pensa um pouco diferente? Deixa aí nos teus comentários. Show de bola? Bom, quero trazer para vocês agora o provável Fluminense que vai entrar em campo hoje para enfrentar o Vasco da Gama. E ontem, no vídeo que eu trouxe, a princípio, teremos mudanças. Porque mudanças se fazem necessário para poder a gente cada vez mais encontrar um melhor Fluminense, sabe? Para ter aí no ano de 2026. Campinho na tela aí para todos vocês, beleza pura? Fábio no gol, com Samuel Xavier na lateral direita, com Ignácio e James na zaga, ao lado de René. Exatamente, o Freitas está barrado dessa partida, tá? Ao que tudo indica. Na primeira volância, titularíssimo, Facundo Bernal tá jogando demais e não vai sair nesse primeiro momento, tá? Outro também que tá aí jogando demais é o Martinelli, também com o Lúcio Acosta. Então o meio de campo é essa trinca que tá jogando muita bola. Bernal, Martinelli e Lúcio Acosta. Pela ponta direita, Canóbio, que fez o seu primeiro gol na temporada contra o Bangu, tá? Então ganha um pouco dessa confiança e tomara que hoje ele possa fazer muito sentido ali no nosso ataque do nosso Fluminense.
Pela ponta esquerda, eu acredito que Savarino será o titular dessa partida, tá? Com Kevin Serna ficando como opção no banco de reserva. Caso Savarino não seja titular, o Serna é o titular dessa partida, tá? E no ataque, sem sombra de dúvida, John Kennedy é o nosso centroavante. Então esse é o provável Fluminense com essas duas trocas. Savarino na vaga de Serna, tá? Jogou muito bem contra o Bangu. E também o James na vaga do Freitas, que vem acumulando falhas, tá? Eu ainda não consegui pontuar para todos vocês, mas das maioria dos gols que o Fluminense tem tomado no campeonato, o Freitas é que tem cometido as falhas. O Freitas falou que falhou contra o Grêmio, não subiu na bola. O Freitas teve uma falha no gol de empate do Bahia junto com o Fábio, tá? Se um for falhar, o outro não tem que falhar, essa é a grande verdade, tem que estar atento. Contra o Bangu, tomou o gol do cara do Bangu, então assim, tem cometido algumas falhas, e isso faz com que o Freitas, nesse momento, acredito eu, que será barrado, e Ignacio e James, que joga também pela esquerda, foi assim que ele jogou no Mirassol, vai jogar hoje no nosso tricolor, tá? E para o segundo tempo, a gente tem aí as voltas de Hércules, Cano, temos também a volta de Guilherme Arana e de Nonato, que volta hoje pro nosso tricolor, tá? Estamos com o banco de reserva completo. O Fluminense hoje vai com força máxima para vencer o Vasco nesse primeiro duelo, ok? Como é que vem o Vasco para enfrentar o Fluminense nessa tarde e noite de domingo, lá no Newton Santos? Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, com Cuesta e Robert Renan na zaga. Na lateral esquerda, Lucas Piton ou Puma Rodrigues, tá bom? Tem essa dúvida lá do Diniz. Volância, Barros, Tietê e o Rojas, que vai entrar no lugar do Felipe Coutinho. Na frente, Nuno Moreira, Andrés Gomes e o Cláudio Spinelli, tá? Ou Brenner, mas o Cláudio Spinelli, como fez gol contra o Volta Redonda, deve ganhar essa oportunidade aí. Esse é o time do Fernando Diniz. O Vasco que tá, já falei pra vocês, nessa crise, e eu acredito que a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte ofensiva do Vasco. Nuno Moreira, Andrés Gomes, principalmente jogando pelo lado do Samuel Xavier, e o Spinelli, a gente tem que tomar cuidado com ele, então o Ignacio James tem que estar muito atento com esse centroavante, é um cara bastante arisco, né? Meio estilo ali Canóbio, ele, né? Aquele cabelo, parece que é igual o He-Man, então a gente tem que tomar muito cuidado. Então a gente precisa focar no ninguém ganhou nada, clássico é 50-50, tá? A galera tá falando aí, o Fluminense tem a obrigação de ganhar hoje. Beleza ter essa obrigação, mas clássico pra mim é 50-50. Independente se o Vasco tá em crise e o Fluminense tá em alta. Clássico é clássico. Você tem que entrar e tem que respeitar o teu adversário jogando muita bola. Porque se você entrar com salto alto, babou, já era. Então que o Fluminense possa hoje ter concentração total para poder a gente vencer o Vasco lá dentro do Newton Santos e dar um grande passo para essa ida, para essa final do Campeonato Carioca, tá ok? Gente, equipe de arbitragem apita o jogo, o Jodiz Nascimento de Souza, tá? Esse juiz, ele não apitou o jogo do Fluminense ainda nesse Campeonato Carioca, será o primeiro jogo dele, e no VAR vai estar o Carlos Eduardo Nunes Braga. Tomara que a equipe de arbitragem possa estar numa noite tranquila, sabe, lá no Newton Santos, e apitar o jogo de forma justa, sem ser pro Vasco, sem ser pro Fluminense. É aquele que tiver competência, é aquele que tiver capacidade de estar numa noite inspirada e de vencer o jogo. Tomara que não tenha interferência da equipe de arbitragem. Show de bola? Meu palpite para hoje, nesse jogo de ida, tá? O clássico, ele é 50-50, mas eu tô confiante. Todo jogo eu estou confiante numa vitória do nosso Fluminense, até pelo momento que a gente vive. Então, o Kevin Serna, ele é um dos artilheiros do Campeonato Carioca. Ele tem 4 gols. Se o Kevin Serna iniciar essa partida hoje, preste atenção. Se ele iniciar essa partida hoje, a gente ganha esse jogo hoje de 2-0. Gol de Serna, tá? E gol de JK. Esse é o meu palpite para hoje. Kevin Serna e JK, Fluminense 2, Vasco 0, lá no Newton Santos. Qual é o teu palpite? Coloca aí nos comentários. Beleza pura? Bom, quero te lembrar, depois do jogo, tá? Não vou fazer aqui o react ao vivo, mas depois do jogo a gente vai ter aqui a live ao vivo no canal Meu Tricolor para poder a gente falar tudo dessa partida. Beleza? Obrigado pelo teu carinho. Hoje o nosso Flusão vai para cima do Vasco. Vamos ganhar bem e dar um grande passo para essa grande final do Campeonato Carioca. Tamo junto! Um excelente domingo, que Deus continue abençoando a cada um de vocês. Valeu, galera!